prezados alunos, na unidade 2, nós veremos as diferenças existentes entre a administração patrimonial e a administração pública burocrática. Esse entendimento, ele vai nos levar aos esclarecimentos que levam os indivíduos, para a realização de interesses comuns, ok? Quando a gente pensa na expressão política pública, a gente vai ver que ela nos remete à esfera pública, ou pelo menos a questões que envolvem, o público, ok? Então, são aspectos de interesse comum, com contraposição do interesse individual. Então, nesse caso, a gente vai ver que a questão entre o público e o privado, ela é algo que remonta, vamos dizer, há muitos anos, certo? Mas essa maximização dos interesses individuais, ela termina gerando o interesse público. Porque para que todos os indivíduos tenham liberdade para exercer sua escolha, o governo, certo? Ele deve atuar. A concepção anterior, ela tinha que, para que os indivíduos pudessem ter os seus interesses públicos, vamos dizer, os seus interesses individuais respeitados, o Estado deveria ser mínimo para que ele não, entrasse na questão do interesse individual. Quando a gente vai para uma sociedade mais complexa, a gente vai ver que quando esse Estado ele é mínimo, essa garantia do seu interesse individual, algumas vezes ela pode ficar ameaçada. Então, essa concepção começou a ser discutida, em que você tem que ter uma harmonia, tem que ter um governo que possa orquestrar, organizar essa sociedade para que essas vontades, esses interesses individuais possam ser exercidos e possam ser respeitados, certo? E aí você vai começar a perceber que o público, ele vai terminar abrangendo, as esferas de negócios, as esferas de comércio, para que você possa, ter esses direitos individuais, certo? Defendidos, para que eles sejam preservados. Então, essa esfera, essa separação entre a esfera pública e a esfera privada, é uma marca da sociedade capitalista e democrática contemporânea. Dessa separação, ela decorre, vamos dizer, algumas diferenças relevantes, que a gente vai ter a questão do direito público e do direito privado, que dentro do Estado e de uma sociedade civil, esses direitos, eles coexistem. Por quê? Porque você vai ter que sempre ter um público organizando as questões e você vai ter o privado tentando, vamos dizer, defender os seus direitos e os seus interesses. Então, para isso, você precisa ter duas searas do direito. A gente sabe que para essa formação do Estado moderno existir, certo? Que foi a partir dos Estados liberais, que ele veio se impor a questão da administração burocrática, certo? Quando a gente fala que veio se contra a administração burocrática, a gente sabe que a base da legalidade da administração burocrática, ela não foi, extinta. Por quê? Porque os estados, eles são baseados em leis e regras que são, formalmente estabelecidas e elas continuam sendo vigentes. A gente sabe que a questão da impessoalidade, que já dizia Weber como importante, era para garantir
que não houvesse, né, preferências para que as pessoas fossem tratadas todas, né, com a mesma igualdade, não tendo preferências, preferidos, certo? E que esses agentes, eles fossem o quê? Fossem profissionais, que eles fossem todos preparados para trabalhar, né, com a questão pública, como é o caso, né, de vocês, futuros administradores públicos, certo? São pessoas que têm o quê? Competência para isso. Então, essa questão, né, que Weber desenvolveu como a teoria da burocracia, certo? Que vocês já devem ter estudado em outras disciplinas, certo? Ela vem exatamente para que a gente entender que a esfera pública, ela é, por excelência, a esfera de ação do Estado. Então, o Estado vai atuar. E que a esfera privada, né, é a de atuação dos indivíduos, que é a sociedade civil. Nessa esfera pública, os indivíduos, eles desfrutam da condição de cidadãos, ou seja, na posição de agente do poder público, de servidor do Estado, seja na condição de usuário ou de beneficiário do serviço público, ok? Então, alguns economistas, como no caso de Samuelson, né, eles definiram as relações entre a esfera pública e a esfera privada, né? E com isso ele começou a trabalhar a questão dos bens públicos, de como deveriam, né, ser esses bens públicos, se eles seriam indivisíveis, se eles seriam exclusivos, a questão, né, de uso de uso comum do povo. E a partir daí, né, foi se pensando, né, dessa questão dos bens coletivos, que os bens coletivos, né, eles são consumidos por aqueles que pagam por eles. Mas depois, essa questão do pago por eles, se é de bem de uso comum do povo, começou-se a pensar, não, então eu tenho que ter bens de uso coletivo que vão ser mantidos através do pagamento de impostos, certo? Através de pagamentos, porque para que esses bens existam e para que esses bens possam ser mantidos, é preciso que tenha a arrecadação dos impostos. Mas esses bens, eles vão estar à disposição daquelas pessoas que querem usufruir dele. E a partir daí, né, se começou, né, a pensar em bens coletivos. Por quê? Apesar de eles terem custos, certo? Eles não necessariamente vão ser pagos, porque existem aqueles indivíduos que não vão ter a mesma condição de arcar com aquele custo, mas que vão poder usufruir daquele bem, né? Então, aquele bem, ele não é um bem, certo? Ele é um bem indivisível e ele não é de uso exclusivo, né? Então, para esse bem existir, certo? Então, se espera que o quê? Que outros paguem, certo? Por estes custos, que são as pessoas que podem contribuir para isso, e você vai produzir o bem coletivo e que ele possa ser desfrutado por toda aquela sociedade, né? E essa concepção, ela foi muito importante para quê? Para que se começasse a fazer essa divisão dos bens e se começasse a pensar, né, nesses bens e como que seriam custeados esses bens. E a partir dessa percepção, se pôde classificar aqueles bens como alguns vão ser pagos apenas por aqueles que usufruam, outros vão ser mantidos, né, e vão ser pagos por toda a coletividade, né, e como eles não são divisíveis, eles são indivisíveis, eles vão estar, né, à disposição desta mesma sociedade.